Então, estamos em mais um Dreamcast. Estamos muito felizes de mais uma vez eu estar aqui com a minha queridíssima parceira de jornada, de vida, doutora Grace Kelly. Ela não gosta que eu chame ela de doutora, e mas o Kelly, eu chamo então? ela de doutora Grace, minha querida amiga de jornada aqui do grupo Call Dreams. E estamos aqui com duas mulheres maravilhosas, incríveis. E hoje eu tenho até um roteirinho, porque estamos cada vez mais aprimorando o nosso podcast. E para começarmos, eu não poderia deixar de trazer agora minha querida doutora Grace para apresentarmos essas grandes convidadas. Eu primeiramente quero agradecer aos nossos patrocinadores incríveis. Doçuras de Maria. Gente, vocês não têm noção não o que é esse biscoitinho. Para você tomar no cafezinho da tarde, para você levar na bolsinha quando matar uma fome. Então, ó, maravilhoso. Pra comer antes de começar o podcast, né, amiga? Pra tudo. Gente, eu quero agradecer já essas potências que eu tenho aqui na minha frente. Pessoas incríveis, mulheres maravilhosas, mulheres que fazem parte da minha vida pessoal e da minha vida profissional, que em vários momentos me alavancaram, andaram junto comigo. E eu sou muito grata por cada uma das duas que estão aqui. A Denise, minha amiga de longas datas de vida e agora de empresa, eu sou muito grata a tudo isso. Quero também agradecer ao nosso patrocinador, Mó, Suco Nosso de Cada Dia, que está sempre com a gente. Inclusive, me dá logo meu suchá bem aí. Que é aqui meu maçã com canela, mistura de suco e chá, que eu amo. E para chamá-las... Quer chamar a primeira? Quer que eu chame a primeira? Diga. Gente, hoje o nosso tema... A gente tá comendo biscoito, mas a gente é fitness. A gente tenta, né? Doutoras. Mas olha só o nosso tema. Como ele é impactante. Não é só a comida que te engorda. Eita, me arrepiei, viu? E o que será, hein? Que engorda? Pois é, eu tô curiosa para saber o que será que nos engorda, além da verdade. comida. Mas, para falar sobre isso, eu tenho duas autoridades aqui especialíssimas. E olha essa mulher, olha o currículo dessa mulher. Doutora Eveline Mesquita, palestrante, docente, mais de 10 anos de carreira na área clínica de nutrição e especialista em saúde intestinal. Essa mulher é uma potência. Sigam ela nas redes sociais. Ela todo dia traz conteúdos extremamente relevantes. Eu sou fã de carteirinha dela. Eu amo escutar ela. Ela já salvou muitas vezes minhas crises intestinais. Quando eu estava com crise de gastrite no final do ano. Assistia muito os seus conteúdos e foram extremamente relevantes. Então, doutora Eveline, maravilhosa. E quem é a outra deusa incrível? Outra deusa parceiraça incrível. da Call Dreams. Duas parceiraças da Call Dreams, né? Inclusive, ela começou com a gente no nosso processo de divulgação. Foi ela, foi a nossa primeira. Sora Morley, Sora tem 9 anos na clínica, né, Sora? A Sora é especialista na parte de comportamento alimentar. É a idealizadora de um projeto C3 maravilhoso, que eu sei que tá bombando. E agora tá com mentoria para nutricionistas, que eu sei que nem começou e já está o maior burburinho aí. Vai ser muito sucesso. Maravilhosa. Mas nada melhor do que vocês falarem quem são essas deusas, além desse grande currículo, para o YouTube, as nossas seguidoras e seguidores acompanharem quem são vocês, essas grandes deusas que estão aqui conosco. Sua palavra, doutora Eveline. Primeiramente, eu queria agradecer por estar aqui, por ter sido convidada. É uma honra vir falar com vocês aqui sobre esse assunto que é tão pertinente, que é sobre a saúde da mulher. Né? E aí a gente vem sobre todo aquele pensamento de que muitas vezes a gente nem se autoconhece, né? Então falar sobre fisiologia da mulher, falar sobre intestino, falar sobre comportamento, é um prazer imenso. Eu sou Eveline Mesquita, eu sou mãe do Lucas e da Letícia, sou esposa do Léo. Sou uma pessoa com muita fé, eu acho que a minha palavra é fé, assim, eu sou uma pessoa que entrego todos os dias, a cada segundo,
a Deus. Como você falou, né? Sou nutricionista, tenho aí alguns anos na docência e agora me especializei em intestino, mas sempre trabalhei com esse tema e, de fato, me encontrei e, graças a Deus, eu tenho trazido muita qualidade de vida para os meus pacientes. Verdade. Você, Sora Morley? Bom, também Grace já falou muito aí sobre o meu currículo, mas além disso, além de nutricionista, eu sou casada, tenho pets, né? Sou mãe de pets, Quantos? tenho 6. Aumentou 4 essa gatos e 2 família? cachorros. Aumentou? Foi, não faz muito tempo não que aumentou. E gosto muito dessa área realmente de comportamento alimentar. É um dos meus fortes e é algo que eu sempre quis trabalhar, porque dentro da nutrição a gente fala muito sobre emagrecimento e ganho de massa muscular, mas como isso acontece dentro da nossa mente, às vezes nem todo mundo, né, fica atento a isso. Então, o comportamento, ele entra no emagrecimento, ele entra no ganho de músculo, ele entra na saúde intestinal. O comportamento, né, a saúde da nossa mente ali, ela diz muito sobre o que a gente vai fazer em relação à nossa alimentação. Então, hoje a gente também, além de falar dessas questões que a Vel falou, vamos falar também sobre comportamento, que é algo que é muito, muito, muito relevante no processo de saúde da mulher. Que maravilha! Então, a gente já vai começar o nosso primeiro bloco Sim. com um tema muito maravilhoso. É sobre a fisiologia da mulher. Então, uma palavra, doutora Sora, que eu queria entender por que o nosso corpo é tão diferente do homem, por que a gente compara, eu e meu marido, a gente está nessa jornada de buscar melhor qualidade de vida na alimentação, atividade física. E quando a gente começa a fazer um plano, inclusive, meu amor, muito obrigada, porque eu já ganhei meu presente do Dia dos Namorados e eu pedi uma balança de bioimpedância, tá? Arrasou. Depois conversaremos sobre isso. Já pesei todo mundo lá em casa, inclusive ela pesa pets também. Pesa pets, Pesa passada. pets, Não pois conheço é. essa. Ganhei, pedi pra ele de presente e ganhei, ó. Muito obrigada. Então, a gente está numa jornada, porque quando a gente casou, ganhamos 10 quilos no casamento. E a gente está nessa jornada de buscar melhorar a nossa saúde, melhorar a nossa condição. Com 2 filhas e uma rotina extremamente, ele viaja muito, eu também. Então, isso, querendo ou não, tira um pouco da nossa rotina e se a gente não tiver a disciplina do autocuidado. Mas, falando aqui, nesse gancho, quando a gente começa um projeto de alimentação e atividade física juntos, é muito injusto, doutora. É verdade. Porque simplesmente ele perde peso bem rapidinho, ele começa a jornada. É impressionante, né? Que até nesse aspecto o homem E sai na frente. sai na frente, amiga. É. Porque em outros aspectos que a gente já discutiu aqui, Sim. em outros podcasts, as desvantagens, né, da gente ingressar nessa jornada da carreira e tudo mais. E no emagrecimento também. Porque o homem, ele perde peso muito mais rápido do que a mulher. A gente tem muito mais dificuldade, a gente tem que se esforçar mais. E aí, por isso, eu queria entender, realmente, de fato, é diferente a fisiologia? Isso é um benefício do homem em comparação com a mulher? Essa é a minha pergunta para você. Quando eu atendo casais, eu costumo dizer que vocês não devem se comparar, de fato, porque é uma comparação muito injusta. O corpo da mulher e o corpo do homem, obviamente, visualmente a gente já sabe das diferenças, mas essas diferenças acontecem justamente pelas diferenças hormonais que também tem, né, dentro da mulher e do homem. Então, falando assim de uma forma bem simplificada, nós mulheres temos um hormônio que é mais concentrado, digamos assim, no nosso organismo, que é o estrógeno. E esse hormônio faz com que a gente tenha as nossas características, né? Seios, a parte de gordura, que a gente tem mais essa região de quadril. Homens não tem tanto esse bumbum que a gente tem, né? Aquela que a gente chama de gordura glúteo-femoral. Eles não têm uma concentração tão alta. E a gente tem essas gorduras que é mais ou menos, se a gente for colocar aí em comparação, entre 6 a 11% a mais do que os homens, porque a gente foi feita ali também para gestar, né? Para ter filhos. Então, essa gordura faz parte também desse momento da mulher, que o homem, obviamente, não passa por esse momento. Então, os homens têm a testosterona e a gente tem o estrogênio, né? Que são os hormônios aí que são mais concentrados no homem, a testosterona, e na gente o estrogênio. Então, essa questão especificamente faz muito parte do emagrecimento, né? Eles têm essa vantagem porque a testosterona é um hormônio que ajuda, digamos assim, no emagrecimento. E a gente não tem ele tão alto,
né? Por natureza. Fisiologicamente a gente não tem. E aí a gente acaba saindo em desvantagem quando o assunto é perda de gordura. Então esse é o grande motivo. Além disso, ainda tem a questão dos quatro mulheres num mês só, né? Uhum. Então, essa Nossos parte da ciclos, sincronização do ciclo menstrual, que eu tô super dentro disso agora, faz toda a diferença, né? Então, assim, até o tipo de atividade física que você faz na fase lútea, você tá menstruada, é para ser diferente. Então, a biodisponibilidade de alguns nutrientes é diferente, porque ele tá pedindo, por exemplo, tá pedindo para engravidar. Então, eu tenho que dar nutrientes que seja para isso, nem que você não queira, mas eles vão lhe deixar mais forte por dentro. Então, é todo um babado que o homem não tem. Eles são um no mês todinho, e nós somos 4, né? Aí, tem momentos aí que fica mais difícil. Verdade. E ainda tem, assim, eu acho que o papel da mulher na casa, que eu acho que muitas vezes é um pouco mais... acaba nos puxando mais para os afazeres dos filhos, né, dos cuidados dos outros, da administração, e que muitas vezes a gente não consegue ter o mesmo afinco na atividade física, na dieta, no tempo, no sono, na qualidade do sono, para que a gente tenha também todos os benefícios, né, que eles têm. E essa questão do sono interfere muito também no emagrecimento. Impressionante. Sim, eu só vim dimensionar como o sono interfere no nosso emagrecimento depois que eu fui mãe. E percebi o quanto oscilava o meu peso à medida que eu dormia melhor e que eu não tinha uma boa noite de sono. Eu ficava impressionada com o nível de inflamação, de inchaço, de noites mal dormidas. Eu não sei se você passa por isso, mas a imunidade, ela cai. Tem um aumento na compulsão alimentar, né? Tem mudança as oscilações hormonais mesmo, de grelina, de leptina, que são hormônios que fazem parte do processo de saciedade e de fome, totalmente relacionados ao ciclo circadiano, né? Então, se a gente tem esse equilíbrio de dormir no horário que é para dormir, porque ainda tem isso, né? Se a gente pensar em trabalhadores noturnos, pensar numa pessoa, num médico que trabalha, dá plantão à noite, enfermeiras, você pode ir atrás. Existe aí um comprometimento com relação aos hormônios, de todos, né? E aí a gente fala de todos os profissionais que trabalham à noite, né? De seguranças, etc. Por quê? Porque nós somos seres diurnos, né? Eu recebo muitas pacientes que chegam assim, porque eu sou noturna, né? A gente não muda a fisiologia. Nós somos diurnos, então fomos feitos para quê? Para comer de dia e para dormir à noite. À medida em que nós mudamos esse formato, automaticamente a gente muda também a composição de bactérias intestinais, a gente muda também os hormônios, né? Os hormônios todos, eles vão oscilar, a imunidade cai. Então é por isso que realmente a gente fica bem bagunçado e o processo de emagrecimento não acontece. E essa fisiologia da mulher, existe alimentos que ajudam mais a esse controle do peso feminino, principalmente aí, como a Grace falou acerca dessa mudança dos nossos ciclos. Tem uma dica importante que vocês possam dar para nós mulheres no dia a dia, de alimentos que possam nos favorecer, evitar esse acúmulo de gordura, no período que eu estou perto de ovular, de menstruar. Se tem alguma alimentação que vai favorecer melhor, cólicas, tudo isso. Eu sei que são muitas coisas, mas qual seria um combo ideal quando a gente separa uma dieta do homem com uma dieta, um plano alimentar, de fato, do homem e da mulher? Quais seriam os super alimentos que favorecem a saúde feminina? Quero escutar das 3, tá? As poderosas. Uma potência aqui, né? Então, vamos lá. Os alimentos industrializados, né? Então, a gente pega logo o ponto principal. Hoje em dia, a gente tem na presença dos alimentos, hoje, uma grande quantidade de químicos, né? Então, esses produtos químicos que estão não nos alimentos, né? Mas nos produtos alimentícios, que são aqueles de prateleira. Eles têm substâncias que vão comprometer completamente a saúde do nosso corpo, a fisiologia, o metabolismo do fígado e etc. Vão comprometer também a saúde do intestino, o perfil de bactérias.
Então, se a gente pegar, se eu tivesse que escolher um grupo, né, de alimentos em específico, que eu precisaria falar, seriam os alimentos industrializados, para retirar ou para minimizar completamente. Reduzir o máximo que for possível dos ultraprocessados, né? Utilizar, quando for preciso, os processados e, de preferência, dar preferência aos alimentos in natura. E aí, quando vem alimentos in natura, a gente fala do que a gente, né, consegue extrair ali da natureza. Carnes, frangos, ovos, peixes, e a gente tem uma variedade enorme. Frutas, legumes, verduras, feijão, arroz, né, os grãos. Então, se eu pudesse resumir essa fala, seria isso. A comida de verdade. A comida de verdade. E existem alguns suplementos que eles entram, né? Por exemplo, para a questão da TPM, desses incômodos, existem alguns óleos, né, que são muito bons. Não vou falar aqui quais são, porque é um pouco individual, mas tem óleos muito bons que você usa durante o mês todo. As pessoas também, elas têm uma questão com tudo, com emagrecimento, com doença, que é de uma hora para outra. Ela acha que, pronto, eu vou tomar aqui, tô começando a sentir a cólica, eu vou tomar o suplemento. Não! Ela vai construindo isso durante um mês, para quando a cólica... Às vezes a cólica nem chega, porque ela deixou tão saudável, né, aquela parte toda do útero, do ovário, tudo, que ela não sente, né? E tanto isso como as irritabilidades, como, né, a mudança de humor, porque essa mudança tem a ver com os hormônios. Se os hormônios estiverem bem tratados, equilibrados, né, com as proteínas certas, os carboidratos certos, as gorduras certas, os minerais certos, a gente tem muito menos. E isso vale tanto para isso quanto na perimenopausa, na menopausa. Você vai sentir muito menos os efeitos do que quem deixa para fazer tudo de última hora. E a gente não pode esquecer de citar também o exagero do doce, né? Que também pode fazer com que essas dores que a Grace falou, que a gente vai construindo ali com a suplementação, um ambiente onde não está nada inflamado para receber esses momentos dos nossos ciclos, mas aí se a gente entra ali, na TPM tem aquela vontadezinha de comer um açúcar a mais, então se a gente entra de um formato muito mais exagerado, a gente vai meio que destruir aquele murinho que a gente construiu da parte imunológica, que a Ravel falou também. Então, eu diria também para a gente ter um equilíbrio melhor na ingestão do açúcar. Eu não acho que o açúcar é um super vilão, eu não acho que ele é a pior coisa do mundo, acho que a gente precisa ter uma relação comportamental melhor com ele. A gente tem que construir uma relação com o açúcar que não é só de, eu vou comer aqui, mas eu só vou comer esse chocolate se for a caixa inteira, ou se for a barra inteira. Então, realmente ter um raciocínio antes de ingerir esse tipo de alimento em excesso. E olha, em cima desse gancho aí que você trouxe, a gente vai para um outro bloco que vai falar sobre uma pauta muito relevante, que eu sofro bastante disso, tá? Que é: as emoções também são alimentos. Muitas vezes, no dia a dia, e é o que faz eu, por exemplo, vivenciar hoje uma fase de muito estresse, de muita pressão dentro do trabalho, então eu compenso muito na comida. Engordei 7 quilos em 3 meses. E aí, o que é que eu digo, e eu comentei esse assunto recente nas redes sociais, que todo mundo ficou quando eu botei e falei, gente, primeira vez na minha história, com 40 anos, a primeira vez que eu fui na minha endocrinologista, que me acompanha há mais de 10 anos, e com IMC de obesidade. Sempre era sobrepeso, sempre estava naquela zona do sobrepeso, e dessa vez veio a obesidade. E, de fato, hoje eu tenho consciência, a Call Dreams trouxe muita consciência, a convivência com profissionais, a doutora Grace, que me acompanha desde a primeira gestação. Tu lembra que quando meu pós-parto da Maria Clara, eu fui no meu consultório, tu lembra disso? E, então, assim, as emoções, elas nos fazem buscar muito o conforto no alimento. E eu tenho hoje essa consciência de que eu busco muito conforto no alimento. É assim, eu mereço hoje comer, né? Aquele sentimento de merecer. E aí, quando você falou isso, eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre esse tema. Muitas mulheres, eu acredito que isso afeta muitas mulheres.
E a gente está aqui nesse objetivo, que é a Caldreams, de trazer esse empoderamento, essa liberdade para a mulher, ela decidir, ela escolher, mas ela também escolher se cuidar. E quando muitas vezes ela precisa de ajuda, a gente fala sempre, né? Uma não solta a mão da outra, porque a gente sabe o quanto muitas vezes o nosso emocional afeta o nosso dia a dia e de forma silenciosa a gente vai se auto-sabotando com a alimentação. Ah, eu mereço comer um doce, eu mereço comer um bolo, eu mereço comer, né? E vão somando tudo isso. Então, assim, nesse sentimento eu queria muito que vocês falassem, porque isso para mim vai ser muito relevante, eu tenho certeza, para muitas mulheres, de entender que sim, o alimento. Eu escutei um dia desses falarem assim, a mesma disciplina, a gente ser adulto é não fazer só o que a gente gosta, mas muitas vezes fazer o que a gente precisa fazer. Com o alimento, a gente tem essa dificuldade, parece que a gente infantiliza um pouco essa nossa relação com o alimento. Porque a gente pensa assim, não, com o alimento eu tenho que me sentir sempre numa posição confortável. Parece que eu tenho que sair da zona de conforto. Eu queria muito que vocês falassem disso, sobre essa sensação, essa relação das emoções com o alimento. Começar para passar a palavra para a Sora, mas são as comfort foods, né? Que são as comidas confortáveis. Aí eu quero falar dessa tua última fala, que ela é muito relevante, inclusive para mim, né? Eu também sou especialista do comportamento alimentar, junto com a Sora. Mas tem horas que eu tenho certeza que eu, a Sora e qualquer outro especialista, também nós somos humanos, somos nutricionistas, mas somos humanos, que eu não quero comer um banana com leite condensado agora, né? Nem por merecimento, é porque eu tô saco cheio hoje e tal. Então você quer, né? Você quer porque você, não é nem só porque você merece, mas é porque aquilo vai te trazer uma alegria rápida. Aí por que a gente não faz isso? Eu posso fazer isso no meu trabalho? Eu não posso. Eu posso fazer com o quê? Com o alimento, porque vai pra dentro de mim. Então eu não tenho tanto zelo comigo. Eu não penso porque a única pessoa que pode me ajudar, entre muitas aspas, porque não é ajudar a mim, a não sentir mais aquilo, é o alimento doce, né? Por exemplo, que eu vou comer. Eu não posso fazer isso no meu trabalho ou com outras pessoas, só posso. E você não tem, né, eu vou botar isso pra dentro de mim. Não, ninguém tem, gente, essa consciência. E até a gente que tem, às vezes não tem. São muitas falas aí que representam a muitas mulheres, tudo que vocês estão dizendo. E uma das coisas que eu já vou puxando também, que a Grace falou, é que não é porque a gente é especialista que a gente também que não acontece com a gente. Aconteceu comigo também, Denise, né? Eu tive um ganho de peso de 10 quilos em 8 meses, do ano passado para o início desse ano. Na verdade, mais para o ano passado. No início desse ano eu já estava em processo de perda também. Mas foi completamente... por isso que a gente vai falar sobre isso, né? Que não é só a comida que engorda. As emoções engordam. Porque são as emoções que fazem com que a gente consuma aquele alimento. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu atendo muitas pessoas com compulsão alimentar. A compulsão alimentar, ela se difere do exagero alimentar. Exagero é se eu tô aqui agora, eu vou comer todos esses biscoitinhos, e isso pra mim é exagerado, porque geralmente eu comeria só 4, mas como eu não tô num dia bom hoje, eu quero comer a caixa toda. Isso é um exagero. A compulsão alimentar, ela é de fato um transtorno alimentar, né? É uma disfunção que tem que ser tratada muitas vezes com medicação, com terapia, com nutricionista, enfim, é um contexto diferente. Como que funciona, assim, bem entre aspas, a mente de uma pessoa que tá com a compulsão alimentar? Aquela pessoa, ela tá completamente desconfortável com algum sentimento. Então, poxa, tem alguma angústia, algo que não tá me deixando muito bem. Eu quero fugir desse desconforto, desse sentimento, e eu vou me deixar desconfortável de outra forma. Eu vou colocar muita comida no meu estômago, e eu vou focar no desconforto do meu estômago e vou esquecer o desconforto do sentimento. Então, é mais ou menos assim que funciona o mecanismo, né, do cérebro, assim, ou o contexto que aquela pessoa está raciocinando no momento. Eu não quero ficar desconfortável com a situação, então eu vou comer bem muito, porque aí eu vou focar na dor de estômago que eu vou ficar pela quantidade que eu vou comer. Então, por isso que a gente fala que a gente come emoções, né? Aquela pessoa, às vezes, na compulsão, ela comeu algo que ela nem gosta. Ela ama um hambúrguer, e ela odeia um pastel, mas naquele dia ela comeu um monte de pastel, mesmo sem gostar, porque ela só estava atrás ali do quê? Do sentimento, de tirar o desconforto daqui e trazer para cá. Então, é muito forte esse contexto do nosso comportamento em cima do emagrecimento e também do ganho de peso. A gente não pode só dizer que a obesidade, por exemplo, é gerada apenas porque você faz um alto consumo calórico.
e tá sedentário. Não, tem um grande contexto. Por isso que a gente fala também que a obesidade é multifatorial. E um desses fatores é o comportamento, né? Então, é bem afunilado o assunto. Eu até falo, né, que acho que todo profissional de saúde deveria entender um pouco sobre comportamento alimentar, antes mesmo dele dizer para aquele paciente o que ele deve fazer, né? Ele precisa entender o comportamento de forma geral, mas o alimentar também é importante dele ter essa sensibilidade. E essa questão do comportamento, que a gente quando fez a especialidade, não foi? A gente não sabia, não sei se a gente vai atuar mesmo, a gente vai ter um viés comportamental, porque tem que ser, não tem como olhar para uma pessoa e não olhar para o que ela está sentindo, isso não existe, já não existia pra gente, né? Eu sei que também não existe pra Vel, mas já não existia pra gente na pós. E aí depois eu vi que a gente foi tomando mais posse, porque foi ficando mais forte o que os pacientes chegam falando, né? Sim. Aí eu vi que a Sora foi tomando mais propriedade do comportamento, porque eu acredito que foi uma coisa que foi levando ela para isso, né? E que eu passei, né, pelo Pronto, processo, exatamente. né? Eu já tive a perda desses 10 quilos, né? Eu realmente, tenho que voltar para terapia, eu tenho que voltar para o exercício físico, eu tenho que tomar consciência e rédea ali no meu equilíbrio alimentar, né? Eu não sou a pessoa nem de longe que trabalha com restrições alimentares, então sempre é dentro de um contexto onde o paciente chega e eu digo assim, olha, eu vou me adaptar a você, não é você que vai se adaptar a mim, ali dentro daquele planejamento. E isso já demonstra para aquela pessoa um certo acolhimento, é algo que ele já se sente, então tá bom, porque das outras vezes que eu fui a outros profissionais, eles fizeram uma imposição, você tem que fazer dessa forma, se você não fizer assim, você não vai ter resultado. Então, até essa forma de conversar com aquela pessoa que está passando por um processo de compulsão alimentar, por exemplo, como eu citei, é diferente e vai fazer muito mais efeito no tratamento como um todo, tanto no emagrecimento quanto no tratamento para a compulsão. E aí vem essa história de como é isso, que comida é emoção também, né? Que emoção é comida, na verdade. A gente realmente come nossas emoções. A questão da Denise ter falado também do merecimento, tá tudo bem você achar que você merece, a gente merece mesmo, merece. Né? E comer é bom demais. O comer da gente não é realmente só nutriente. A gente come para se nutrir, mas a gente também come para ficar feliz, para comemorar. E sobre essa questão que a gente infantiliza, às vezes, os alimentos, isso vem da construção dos nossos hábitos. Eu, por exemplo, quando eu tirava 10 na escola, meu pai me levava para comer pizza. Então, eu construí que sempre que eu atingir uma coisa legal, eu quero comer uma pizza. Eu passei no vestibular, vou comer pizza. Eu, sei lá, ganhei um dinheiro a mais, vou comer pizza. Então, foi uma construção. Não tem como eu dizer para essa pessoa não coma pizza se eu não sei o contexto que ela fez na cabeça desde quando ela era uma criança até hoje da pizza, né? Então, realmente, olha como é delicado o assunto, né? E tijolinho por tijolinho, não, construção. Exatamente. Não é uma coisa rápida, como muitas vezes eles chegam querendo. Agora, nesse mês, não perdi nada, não fiz nada. É uma construção de muitos anos para trás que foi construída uma coisa. Na verdade, é uma desconstrução. Exato. Eu acho bacana quando a Sora fala sobre essa diferença entre compulsão e exagero. Eu, Iveline, particularmente, não atendo paciente com compulsão alimentar. Então, chegou lá no meu consultório, eu direciono. Porque eu não tenho a habilidade, eu não tenho a experiência que um nutricionista que trabalha com compulsão alimentar tem, né? Então, eu já passo a bola, né? E eu acho incrível quem trabalha, existe todo uma equipe multidisciplinar, né, para fazer o tratamento, mas não tem como o paciente chegar lá dentro do consultório falando que quer emagrecer e a gente não falar sobre as emoções, né? Porque é uma pessoa só. Né? O intestino, a cabeça, o coração, é tudo de uma pessoa só. Então, a gente precisa entender realmente o contexto que aquela pessoa vive, qual é o momento de vida daquele paciente, se ele está estressado, se ele está ansioso, se ele está triste, se ele está preocupado. E aí, assim, a gente fazer um direcionamento e, né, uma das coisas que eu falo, que o alimento, ele pode, sim, ser um alimento para as suas emoções, mas a gente também tem como utilizar outras ferramentas para substituir ou melhorar a maneira como a gente lida com a alimentação. Por exemplo, a gente fala sobre as bengalas emocionais, né? Então, a gente fala muito que o alimento ele é uma bengala. Então, ele vai ajudar ali o paciente a passar por aquela determinada situação. E se por um acaso eu colocar uma atividade física e que eu me estimule tanto
Por quê? Porque, por exemplo, o CrossFit. Eu acho que o CrossFit, ele é um tipo de atividade física que é fantástica. Eu fiz durante 8 anos. É fantástica, por quê? Porque ela traz uma sensação de ganho todos os dias. Eu não sei se você percebe isso, né? Na primeira vez que você vai, você caminha, né? Você caminha ali 400 metros. Na segunda vez que você vai, você caminha 200 metros e corre 200. Então, todos os dias você tem um ganho. A sensação que a pessoa tem de que tá vencendo é todos os dias, né? No dia você chega lá fazendo polichinelo. No outro dia você tá pulando corda. No outro dia você tá fazendo duplo de corda. Então, a sensação que você tem realmente é que você tá ganhando todos os dias. E eu acho bacana, né, falar pro paciente, dizer assim, olha, tenta uma atividade física que te traga essa sensação de bem-estar, essa sensação de ganho todos os dias. E aí o paciente volta e diz, poxa, eu não sabia que eu podia transferir aquela emoção, aquela vontade de comer para uma atividade física, né? Faz um yoga, eu digo, olha, eu detesto musculação. Não, mas não só existe a musculação, não. Né? Você pode dançar, você pode correr, você pode andar de bicicleta, você pode fazer uma yoga. Ainda indico uns vídeos de yoga no YouTube, né? Que é para a pessoa entender que ela pode sim transferir muitas vezes aquela energia, aquele estresse, aquela ansiedade, aquele medo, aquele desconforto para uma atividade física que seja extremamente prazerosa, que traga essa sensação de muitas vezes de eu não estou procrastinando, eu estou cuidando de mim, eu estou deixando a preguiça de lado, eu estou me cuidando, que muitas vezes é o que a pessoa precisa sentir. Sabe? Uma coisa que é bem interessante, que eu já ouvi falar, é que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. E que muitas vezes as nossas emoções afetam o nosso intestino, seja em dores, ou desenvolvimento de alguma doença relacionada ao intestino, seja o próprio funcionamento do intestino. Olha aí quem tá aparecendo. Olha, Nix, maravilhosa. A nossa deusa saúde que trabalha a intestinal. saúde intestinal. Ei, parece que foi combinado, hein? Pois é. Mas, assim, eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso, porque muitas vezes, e eu aprendi um pouco sobre isso nessa jornada com esse caminhado da Call Dreams, o quanto é importante a gente não desassociar a saúde intestinal da nossa saúde emocional. Sempre trabalhar isso como uma simbiose. Sim. E aí eu queria que vocês tratassem um pouco disso também, de que forma o nosso intestino pode favorecer as nossas emoções. Fazer o inverso. A gente falou das nossas emoções afetar o nosso intestino. E o nosso intestino, o que ele pode fazer pelas nossas emoções? Eu vou falar uma besteira para poder passar para especialista nisso. Quando nunca ficou com dor de barriga depois de uma, sei lá, um fora, uma briga com o namorado, ou sei lá. Nervoso, dor de barriga Nervoso, porque eu já tive diarreia valendo depois de uma discussão com um ex aí. Engraçado que comigo acontece algumas coisas com relação ao meu intestino, fatores estressores. Sim. Eu fico com o intestino preso. Olha, que engraçado. Eu fico com muita dor, aí tive gastrite, que eu tive muito fator emocional, quando eu desenvolvi a gastrite e a esofagite. Então, vem uma queimação. E na Ayurveda, a gente falando de nutrição, na Ayurveda, na linha da Yoga, ela fala que o nosso intestino, além de ser esse segundo cérebro, as emoções estão aqui. Então, por exemplo, no meu biotipo na Ayurveda, eu tenho muita questão do fogo, o fogo digestivo. Então, eu tenho que estar sempre trabalhando esse fogo para que, quando eu não tiver em fator estressor, como eu sou muito executor, então o fogo digestivo ele vai queimando tudo. Entendeu? Então, eu já não sinto diarreia. Pra você ver, ele fica extremamente preguiçoso. Duas pessoas que trabalham com essa parte toda e cada uma tem uma reação. Eu tomo todos os dias, faz parte da minha vida, desde que eu desenvolvi a gastrite, no final do ano, eu tomo todos os dias o suco de ameixa. Ameixa, chia e mamão. Faz parte de todos os meus dias. E o chá de espinheira santa. Todo dia eu acordo, tomo aloe vera, 2 colheres de aloe vera, o chá
e o suco digestivo. Tá bom esse doutora Vel? Tá perfeito. Olha aí. E aí, depois disso, eu nunca tive mais problema de prisão de ventre. Nunca. Mas trava. Trava, né? Quando eu tô no estresse, trava. No caso, o teu trava e o teu E o meu solta. solta. É isso. Olha, minha É. E aí A vocês gente se é super complementam. complementar. Até Fofo. Olha, que lindo. Mas é engraçado como a gente diz que o coração da gente é que é o órgão da emoção, né? Mas é o intestino, viu, gente? Eu acho que é o Eu intestino. também acho, eu também acho. Né? O intestino, ele é muito emocional. Ele reage a completamente tudo que a gente sente. Se a gente sente raiva, a gente pode ter uma azia. Se a gente tem nervoso, a gente pode ter uma diarreia. Se a gente tem ansiedade, vai prender o intestino. Tem gente que solta. Isso porque existe um nervo, se chama nervo vago, mas não é o único, que ele comunica o intestino com o cérebro. E aí, nesse momento, tudo que o intestino sofre, se ele está desbiótico, ou seja, se ele está em desequilíbrio, automaticamente vai ter um processo inflamatório ali naquela região, e esse processo inflamatório ele vai se comunicar com o nosso sistema nervoso central através desse nervo vago. E vai inflamar também o nosso sistema nervoso central e vice-versa, porque é uma via de mão dupla. Ou seja, o nosso sistema nervoso central inflamado volta e inflama o intestino, e assim fica a bagunça indo e voltando. Então é por isso que, por exemplo, pessoas que têm desbiose, têm desequilíbrios intestinais, eles podem aumentar o estresse, a ansiedade e os sintomas de depressão. Assim como pessoas que estão mais ansiosas, estressadas e mais depressivas podem ter um aumento no processo desbiótico. Ou, né, assim, falando mais na prática, os desequilíbrios intestinais mesmo. Então, a pessoa tem muita gastrite, tem muito refluxo, tem muita diarreia, tem muita prisão de ventre. Uma coisa leva a outra. Uma coisa piora a outra. Entendeu? É muito lindo, né? Sou amiga dessa moça há 50 anos. E eu fico, ó, se a câmera pegou, aí a boca aberta. É muito professorinha. Dá aula, gente, essas dá aula deusas. demais. Ai, A senhora aqui falando na ré, mais nova que eu. Aí quando eu vejo, eu tô aqui, ó, quase na cadeira. Muito babando. bom, muito bem. Eu amo babar as minhas amigas. Amo. E o mais legal, só para finalizar, é quando o paciente ele chega no consultório e diz assim: eu tive uma melhora ao ponto de que eu não preciso mais usar um ansiolítico, ou diminuir a quantidade do ansiolítico, ou diminuir a quantidade do medicamento tal. Ou então, não retirou a medicação, mas eu tô tendo menos crises de bipolaridade. Né? Eu tive um espaçamento grande das crises de bipolaridade. E aí você fica, puxa, faz sentido mesmo aquilo que a gente está vendo nos estudos, né? Acontece na prática mesmo. cura, né? É muito lindo. E eu lembrei agora, Bel, falando que eu sofro muito com enxaqueca. E é um exemplo também, né, Vel? Quando eu tô com enxaqueca, eu fico com muita vontade, muita náusea, vontade de vomitar, ou às vezes eu fico com o intestino muito preso. Então, até mesmo para algumas mulheres aí que sofrem com enxaqueca, para entender na prática, quando você sente aquele enjoozinho, não é só um sintoma da enxaqueca, é justamente o nervo vago aí fazendo a conexão, né? Então, a gente às vezes não interliga uma coisa a outra, e além disso, o gatilho da enxaqueca também, né, são questões de estresse, emoções, né, bagunçadas. Sim. Então, tudo se conecta. Tudo se conecta, estamos todos, o intestino, o cérebro, Não é lindo, corpo, né? Não é mente e lindo? espírito, já ouviram falar Isso. disso? Já. Estamos conectadas, conecte-se Conecte-se você. consigo. Mas é isso, porque a gente tem que entender que o nosso corpo é um templo e que tudo vai ter que estar funcionando em perfeita harmonia. Quando uma área do nosso corpo não funciona, vai respingar em algum momento. A conta vai chegar. Vai, é sempre verdade? chega. Olha só. Ixi, e aqui? Esse que eu quero ver. Eu quero ver Adoro. você. Doutora Grace Kelly. Eu- Cavalcante. Só não botou o Bezerra, que é o que eu Bezerra amo. Cavalcante. O que eu amo ela? Olha só. Essa parte é boa porque eu sofro disso. Você sofre disso. Verdade. E essas mulheres que estão aí do outro lado, que são mães, olha só, você mamãe que teve filho, que você está amamentando, ou então que você já voltou para o mercado de trabalho, para sua rotina. O que é que o sono
faz na sua vida hoje? Você olha assim, olha, minhas queridas deusinhas que estão aí assistindo, estão nessa jornada de faculdade. O conselho que as nossas mães dizem é: durma, minha filha. Durma, porque depois da maternidade... Denise, foi para essas 3 deusinhas que estão aqui também, né? Tem umas Tem deusinhas, 3 tem umas por aqui. deusinhas passeando por aqui. Mas, assim, olha esse bloco da gente, que é a importância da alimentação e do sono. Aí, olha só o que eu quero dizer para vocês. O que é que o alimento pode favorecer ou desfavorecer o nosso sono? A gente tem aqui a deusa... Olha aí, de novo, ela. Gente, Tá tu muito tá conectado, tu tá Nix. conectado. Nossas deusas maravilhosas, deusa Els, mas hoje eu acho que a Nix está aflorando no nosso diálogo aqui. Então, a gente sofre muito sobre transtorno, e eu falo não só mães, mulheres mães, mas as mulheres que estão fazendo faculdade, que muitas vezes você falou, a minha vida é noturna, porque eu quando fazia faculdade, eu estudava de noite, de madrugada, virava as noites para fazer trabalho, aquela coisa toda. Depois que fui mãe, mais ainda. Então, o sono afeta bastante. O que é que vocês têm a me dizer sobre o poderoso sono restaurador? E aí tem por exemplo, a Denise. A Denise é uma máquina. Eu não sei que horas ela dorme, porque você perguntar, ela tá lendo, ela tá não sei o que, eu digo, mulher, me conta que horas tu dorme. Então, assim, dormir. Eu não tô dormindo direito, por exemplo, a minha filha, a neném, né, acordou 6 vezes essa noite. Então, eu já não consigo dormir, e isso já prejudica tudo. Eu já não tô... Eu sou muito elétrica, mas eu já não fico tanto, já não consigo. E aí tudo desregula. Eu já fiquei com vontade de comer, porque eu falei banana com leite condensado, depois foi o que eu comi hoje. Em algum momento, nada a ver, por causa do... E eu sei. Pronto, a nossa vantagem das pessoas que não são nutricionistas, não sei se é vantagem ou desvantagem. Quando você... É comendo e sabendo. Comendo e sabendo. Tomar consciência. É isso. Mas o que... Eu não sei se a gente pode dizer para essas mães que estão passando por coisas como eu, porque é uma coisa que vai passar um dia. Mas para as mães, para as mulheres mesmo, né? O que a gente pode falar para ajudar nessa questão sono? Até práticas, né? Além de práticas, alimentos, vida, tudo. Digam. Bom, a gente sabe, assim, como nutricionista, a gente sabe o quanto é importante a gente ter um sono regular, mas a gente sabe também como mulheres humanas, sejam mães ou não, o quanto é desafiador a gente deitar a cabeça tranquila e conseguir dormir um sono tranquilo, porque muitas vezes vai passando ali ansiedade do trabalho, alguma coisa relacionada a filho, marido, enfim, etc. Então, tudo isso, muitas vezes, alguns pacientes, Abel, com certeza também já recebeu, pessoas que chegam dizendo assim, olha, eu já fiz tudo, eu não consigo emagrecer de jeito nenhum, porque eu já fiz tudo e assim, eu não sei mais o que fazer. E se você for afunilar, sempre vai ter um soninho ali que não tá legal. Um soninho não, um sonão, né? Já a pessoa já tá há muito tempo sem dormir bem. E aí, a gente tentar regular esse sono é importante para tanto perda de gordura, melhora de massa muscular, para a parte cognitiva também, a Grace falou aí, eu sou muito elétrica, mas quando eu não durmo bem, eu já não fico tanto assim. E essa questão da vontade do doce, quando você não dorme bem, também tem a ver, né, com essa não dormida legal. A gente fica sem energia e como é que o corpo pede energia de forma mais rápida? Carboidratos, açúcares, né? Então, é a forma mais rápida que a gente tem de recuperar essa energia. E aí, aquela mulher fica o dia inteiro com vontade de comer doce, sem entender por que eu tô tão formiga. Então, imagina isso quando você não dorme bem uma noite. Imagina você não dormir bem por várias noites, por anos, por meses. Então, realmente, é extremamente importante fazer essa regulação do sono para que a gente não tenha esses prejuízos e outros também, né, Bel? Eu não sei por que o organismo quer um doce, batata doce, coisa com fibra, por que ele quer um doce? Eu não entendo. Tem a parte de conforto também, como você falou. Gente. E nesses momentos a gente precisa entender que são fases, né? Então, eu ainda tô nessa fase também, né? De criança acordar de madrugada. E aí, a minha imunidade, ela fica assim... Minha também. Comprometida. Então, ele adoece, automaticamente eu adoeço também, porque se eu tô ali acordando todas as noites... E aí vem a questão dos 2 tipos de sono. No sono mais profundo, é onde a gente consegue restabelecer o sistema imunológico. Então, se a gente não consegue entrar dentro do sono profundo, porque ele fica ali mais superficial, por conta de uma ansiedade, preocupação com o filho que está ali doente, etc., automaticamente a gente não consegue restabelecer essa parte imunológica. Fora
a produção de hormônios, que também fica comprometida, né? O GH, a testosterona, que são sintetizados, são produzidos ali durante o período do sono. Então, quando a mulher quer ganhar massa muscular e ela não está dormindo direito, a bichinha, realmente ela não vai conseguir, porque a produção dos hormônios que são responsáveis vai ficar um pouco mais comprometida, né? Então, é por isso que as mulheres, elas tendem também a ter um pouco mais de dificuldade, porque, né, tem todo esse papel da maternidade, mas entender que vai uma fase que vai passar, tudo passa, né? Demora muito, às vezes, não demora pouco. E o legal do Nix, passando aí mais uma vez na TV, Nix, quando ele tava, Nix, meu amor, o legal do Nix. Nix é que ele realmente ajuda a gente a chegar nesse sono que a Bel falou, que é o sono mais profundo, né? Por conta da melatonina, triptofano, esses nutrientes aí que tem no Nix, eles são sensacionais, ó. A triptofano, melatonina, pra mim, vida, né? Vida. Porque realmente ele deixa a gente chegar nesse soninho mais profundo. Então, o magnésio, a vitamina B6, né? A glutamina que ajuda no funcionamento. Aí acaba que faz o que a gente falou, né? Bem bolado. Bem bolado do intestino-cérebro, Sim. né? Porque vai ter a parte do sono, como a senhora estava falando, triptofano, B6, magnésio, melatonina, e vai ter a parte do intestino, porque se eu cuidar do cérebro e não cuidar do intestino, a gente já viu aqui Sim. que não vai funcionar. Aí, fale aí do Nix aí na sua vida intestinal, dos seus pacientes, que eu sei que eles amam. É engraçado que eu passo o Nix, mesmo para quem me diz que não tem dificuldade de dormir, né? E aí, o paciente, às vezes, ele nem percebe que ele tem ansiedade. E aí, aos poucos, a gente vai observando que existem alguns comportamentos ansiosos, né? E aí, lá eu vou passar esse suplemento. Ah, mas você tá passando isso? Eu nem tenho problema com sono, né? Eu digo, não, mas é porque eu observei que você pode ter uma melhora, né? E aí, tem beta-glucana de levedura, que a beta-glucana, ela é incrível para melhorar a imunidade, né? E aí tem a melatonina, tem o triptofano, tem a glicina, que é fantástica para o sono. Então, junta os três, aí junta a B6, né, que faz parte ali da produção também da serotonina, junto com o triptofano. Então, se torna um suplemento bem completo mesmo para melhorar tanto a questão do sono, da ansiedade, mas também pensando na saúde do intestino. Por isso que eu sou fã. Tudo. Olha, gente, eu tô muito grata, porque hoje esse podcast, vocês podem ter certeza que ele foi muito especial para mim, porque quando a gente vivencia os desafios da alimentação e entende, toma consciência de que a gente, no nosso dia a dia, se a gente não observar, a gente vai entrando num fluxo de autossabotagem, engolindo aquilo que a gente tem que botar para fora. Está colocando para dentro algo que era para ser colocado para fora. Então, deusa, se cuide, tenha compaixão com você mesma, procure um profissional. Olha, aqui temos profissionais incríveis à disposição, que atendem online, que atendem aqui em Fortaleza. São pessoas extremamente sérias, que têm conteúdos gratuitos na internet. Sigam elas, coloquem aí, viu, turminha do marketing, os arrobas dessas grandes mulheres, porque é importante a gente tomar conhecimento e tomar consciência. Quando a gente toma consciência, é como a doutora Sora falou, a gente não vai deixar de comer e celebrar os momentos associando a comida, mas a gente tomando consciência que se eu comer um pouquinho mais, hoje eu vou melhorar minha atividade física amanhã, é tudo um equilíbrio, mas quero desde já muito agradecer vocês maravilhosos, que eu admiro demais, não só pela parceria na jornada da Call Dreams, mas como pessoas, como mulheres, sigo todas e vibro com todos os ganhos, os objetivos. E doutora Grace Kelly, ela vai me matar. Porque eu tô falando, porque ela tem nome de princesa. Esse nome foi a mãezinha dela que deu e é o nome de uma princesa. Olha, ela quer pegar num drama, foi a mãezinha dela que deu. Mas, amiga, muito obrigada pela jornada, por tudo. Estamos juntas. E mais um podcast. Olha, você que tá aí assistindo a gente, coloca nos comentários quais são as suas sugestões. O que é que você achou aqui dessas deusas lindas, maravilhosas.
Quem é que você quer acompanhar aqui nos próximos episódios? Já pensou de ter várias e várias outras deusas aqui para te ajudar nessa sua jornada do autocuidado? Isso das pessoas colocarem quem elas querem ver aqui é importante, porque a gente quer trazer quem o povo quer ver, né? Eu também quero agradecer muito, meus amores, minhas amigas preciosas. Obrigada por hoje, obrigada pela parceria de vida. Eu amo vocês. Muito obrigada mesmo, vocês arrasaram. Obrigada também. Obrigada, Denise Maria, te amo demais. Muito bom fazer tudo isso com você sabe. Obrigada. Vocês sigam Spotify, YouTube, Instagram, cursa, comenta, manda pro povo. Querem falar alguma coisa, meninas? Só agradecer, né, Vel? A presença aqui da gente que se agrega tanto. Foi muito bom. Agradecer a oportunidade, o convite e o fato de confiar, né? Ter Sim, trazido gente aqui. Significa muito. E vamos lá, os nossos presentes das deusas. Olha aqui. Olha aqui, deixa eu colocar aqui dentro. Tem alguns presentinhos aqui. Deusa Sora. Obrigada. Deusa Vel. Obrigada. Maravilhoso. Obrigada, amores. Vamos comer um pouquinho mais de doçura de Maria. Vamos, um pouquinho de suco. vamos, Nem que agora a mais gente uma merece. vez, Agora a gente parceiros merece. maravilhosos. Ó, vou tirar aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha um coraçãozinho. Vou pegar esse aqui de Esse goiaba. goiabinho tá top. De goiaba tá sendo preferido aqui da galera. Beijos, deusas. Estão querendo fazer que eu faça alguma coisa aqui. Mostrar o quê? Olha. A voz da consciência, olha. falou a voz da consciência. Uau, que fino! Olha, comeu. Cookies. Gostei. Já quero provar todas as delícias. Amei também, amei, gente. Pra vocês correrem morta de deusas. Vamos correr, vamos caminhar. Amei, Vamos, sei lá, pra praia. Pra praia. Andar com os pets, os 52 pets. Que tu tem. Mulher, quer mais um não? Vai ter que eu tô querendo te dar Não, um. mulher, tu não inventa. Ah. Beijo, deusas. Obrigada, obrigada. Tchau, tchau.